Dando sequência ao nosso treinamento, entrando já na aula onde a gente vai tratar da configuração dos fluxos. Então, o ponto importante nesse momento agora é lembrar um pouquinho o que a gente viu na última aula. Na última aula, a gente praticamente nós paramos aí no gatilho de início do chatbot, ou seja, um diálogo inicial mesmo, né? Então, tipo, bom dia, ok, olá, como vai? Ou algo do tipo, tá? Então, aqui na parte de tópicos, então a gente tem o tópico lá de início de conversa, que foi o tópico que a gente utilizou, ok? Então, vou pôr todos os tópicos aqui, lá início de conversa, e foi o tópico que nós escolhemos para trabalhar aí nesse conceito. Então, tá lá, então ele trouxe para mim aqui, olá, eu sou fulano de tal, né? Então, você dá um reload aqui. Olá, eu sou o Pizzolino, é o nome que eu escolhi, né? Lá no final a gente vai fazer um chatbot de pizzaria, como disse para vocês. Sou assistente virtual para que você faça o seu pedido de forma simples e rápida. Tá? Então, esse nome do bot aqui, esse bot name é uma variável já de sistema, né? Então ele está trazendo, na verdade, o nome do meu chatbot mesmo, que eu modifiquei aqui em cima, né? Atualizo aí na forma que eu achar melhor. Ele trouxe uma mensagem para poder seguir no atendimento, precisando do seu nome e telefone, ok? Ok, aí eu criei duas variáveis globais. Então é isso. Aí depois disso, ele vai fazer aqui um redirect para pedido. Bom, vou tirar esse redirect por enquanto. Nós queremos só que ele trafegue aqui dentro. Faço alguma modificação, tal. Enquanto estou em tempo de testes, eu não preciso republicar para fazer o teste aqui dentro. Então, eu só dou um salvar. Eu venho aqui na parte de teste, né, se não estiver aberto, você vem aqui, abre o teste, dá um reload aqui, né, e aqui a gente tem o rastreamento entre tópicos, modo de depuração e tal. Bacana, eu venho aqui e ele já fez o caminho inicial para mim. Eu sou o Pizzolino, ela diz seu nome, meu nome é Marcos. Beleza, digitei meu nome, obrigado Marcos pelas informações e segue o barco, ou seja, ele já falou que obrigado Marcos pelas informações, né? Então, ou seja, ele já está usando aqui a variável. Bom, ó, ele já colocou obrigado, a variável global do nome aqui, pelas informações. Tá? Então, isso é uma primeira tratativa. Tá? Aí, a partir daqui, poderia colocar um condicional. Então, a gente vai fazer ainda sem redirects. Tá? Poderia fazer uma pergunta. Vamos imaginar, para o tópico correspondente, que é o correto. Vamos imaginar que ele precisa, que ele já está já com seus dados, né, porque eu vou pedir o nome, vou pedir o telefone e vou cair para uma página de pedidos, tá bom? Essa página de pedidos, ela também tem um gatilho, caso o teu cliente queira ir direto, né? Então, por exemplo, são aqueles atalhos que nós temos em URAs, por exemplo, né? Eu estou lá na URA, se a gente for seguir o cascateamento todo, diz que para falar sobre, vamos falar uma URA de e-commerce. Diz que para novos pedidos. Diz que 2 para consultar o seu pedido. Aí você clica em 2. Diz que agora 4 para verificar os seus pedidos detalhadamente. Então, por que a gente não poderia pegar e discar 4 direto e cair no detalhamento dos pedidos e ele pedir o CPF? Eu pedi o CPF no começo e ele já rastreia meus pedidos. Né? Então, você pode ter atalhos. Então, aqui no caso, eu tenho uma frase gatilho que é pedir pizza. Então, se dentro do contexto do chatbot como um todo, ele já digitar pizza ou pedir pizza, ele já vai cair direto aqui dentro. Aí ele vem aqui para uma variável global nome, tá? E aqui já vai trazer o nome, que é o nome que tem no meu, que ele está trazendo lá do meu início de conversa. Bom, nesse momento aqui eu vou retirá-lo também, que eu quero o seguinte,
Eu imagino o seguinte, eu estou lá no início da conversa, ele vai pegar e vai trazer aqui para pedido. Eu já peguei o nome, já peguei o telefone, e agora eu vou fazer uma pergunta. Essa pergunta que eu vou fazer agora, vocês viram que na anterior eu fiz uma pergunta, vamos lá para início de conversa, eu fiz uma pergunta para ele, conversacional, tá? Então, eu disse primeiro, para poder seguir no seu atendimento, preciso do seu nome e telefone. Então, isso foi uma mensagem. Foi simplesmente uma mensagem, nada mais. Então, você dá um recarregar aqui, então sempre que chamar o bot, ele vai trazer isso. A primeira mensagem, trouxe essa daqui para poder tal. Aí vem já uma pergunta em caráter conversacional, tá vendo? Então, tem lá, digite seu nome, propriedades desse cara, ele já vai trazer aqui para mim, eu já ele tem eu já setei como resposta de uso de inteira do usuário, tá? Mas eu poderia estar fazendo diferente. Poderia colocar um sim ou não, poderia colocar para ele escolher uma opção, tudo mais, tá? Daqui a pouco eu mostro isso. Mas nesse caso, eu fiz simplesmente isso aqui, né? Vamos voltar aqui, vou tirar essa mensagem aqui global. Então, para eu jogar sempre fora uma caixinha, uma fase, eu venho aqui nos 3 pontinhos, vou excluir. Tá? Eu excluí tudo isso que eu já tinha feito. Depois eu já explico essas propriedades aqui. Então, olá, vamos de novo, vamos dar um salvar. Sou Pizzolino, um assistente virtual, para que você faça seu pedido de forma simples e direta e rápida. Para poder seguir no seu atendimento, preciso do seu nome e telefone. Então, se eu tenho aqui colocar uma pergunta, e essa pergunta eu escolher aqui simplesmente resposta inteira do usuário, ele vai exigir que tenha uma resposta inteira do usuário de fato, né? Então, ele vai ter que dar um input dessa informação. Então, assim, por exemplo, digite seu nome, por favor. E aí ele vai pegar essas informações e salvar nessa variável 1 do tipo string aqui. Vou não salvar, ok, vou dar um reload de novo. Digite seu nome, por favor. Meu nome é Marcos. Marcos Garcia. Ok, então ele pegou e já armazenou essa informação lá dentro e não fez mais nada com ela. Está aí as variáveis que eu estou utilizando nesse momento. É só a variável aqui 1. Eu poderia ter renomeado, para deixar bonitinho já, poderia ter chamado aqui variável 1, colocar aqui underline nome, né? De mudar o tipo dela, tal. Vou deixar assim variável underline nome. Aí ele vai armazenar lá, ok? E aí depois que eu fiz, enviar uma mensagem. Obrigado. Assim, obrigado, espaço. Vou pegar aqui a minha variável do ambiente, nome. Vai aparecer obrigado, Marcos Garcia. Correto? Então vamos lá. Vou dar um reload novamente. Diz seu nome, por favor, obrigado. Marcos Garcia será o retorno. Obrigado, Marcos Garcia. Bacana. Agora, vamos imaginar que eu não queira mudar de tópico, eu queira fazer tudo aqui dentro. O ideal não é fazer isso. O ideal é eu mudar de tópico, porque aí eu vou quebrando, porque o início de conversa pode ser que você queira ter sempre o mesmo início de conversa, sempre o mesmo padrão, porque você pode ter um bot aqui, nós estamos falando aqui do bot, chatbot Pizzolino, que vai fazer um atendimento diverso. Pode ser um atendimento de mesa com um chatbotzinho num tablet. Pode ser realmente um atendimento para as pizzas aí dessa forma. Pode ser um chatbot que ele vai ser específico para esfirras, enfim. Tá? Tudo bem, pode ter isso num único cardápio? Pode. Mas aqui eu estou dando ideias para a gente poder exemplificar. Tá? Então, legal. Então, já tenho a mensagem. Agora eu vou fazer uma pergunta. Novamente aqui. Qual tipo de pizza você tem interesse hoje?
Tá? Aí o tipo de resposta, eu vou sugerir aqui. Ó. Pizza salgada, na opção pizza doce, pizza salgada e pizza doce. Ok? Então tem as duas aí. E automaticamente o que ele fez? Ele já criou para mim aqui a opção para salgada e a opção para doce. Agora o que eu faço? Vamos dar um salvar aqui. Vamos testar. Reload. Digite seu nome, por favor. Meu nome é Marcos. Ele já trouxe para mim aqui qual tipo de pizza você tem interesse hoje. Pizza salgada ou pizza doce? Né? Então ele não deixa a conversação acontecer, ele já dá as opções. Cara, eu faço isso, eu faço aquilo. Tá? Aqui na pizza salgada, eu vou colocar uma mensagem para ser amigável. Tá? Legal, Marcos. Então, legal, arroba Marcos, ou variável Marcos aqui, né? Que é esse tópico aqui. Tá? Legal, Marcos. Continua aqui. Posso te oferecer hoje as seguintes pizzas que estão na promoção. Aí você poderia ter tipo um cadastro de pizzas em promoção e colocar as variáveis aqui, entendeu? Então, tipo assim, a hora que eu dou 2 pontos aqui, poderia ter aqui uma variável 1, outras variáveis que estariam dizendo para a gente quais seriam as pizzas da promoção. Nesse caso aqui, vou deixar só assim, tá? Vou dar um Enter aqui, beleza? E aí, você pergunta, você tem interesse? Quer fazer diretamente seu pedido? Aí múltiplas escolhas de novo, né? Sim, não. Ops, não deu o enter na hora certa aqui, não. Ok? Então eu vou pegar aqui, vou dar um salvar e vamos de novo. Reload. E será, por favor, meu nome é Marcos. Marcos, que tipo de pizza você tem interesse hoje? Eu quero pizza doce. Ó, pizza doce, eu não coloquei nada para pizza doce, ok? Então ele não fez nada. Perfeito? Agora vamos para salgado. Pizza, por favor. Não é Marcos? Pizza salgada, você tem interesse em pizza salgada. Legal, Marcos. Posso te oferecer hoje as seguintes pizzas que estão na promoção. Você tem interesse ou quer fazer diretamente o seu pedido? Né? Aqui não deveria ter colocado 2 pontos, deveria ter colocado um ponto só, poderia ter colocado tudo isso aqui numa única mensagem, né? E aí colocaria a pergunta embaixo diferente, tá? Aí se ele fala sim, ainda não tenho nada nomeado. Se ele fala não, também não tenho nada nomeado. Sim. O que eu vou fazer quando tem sim? Ainda nada, tá? Então essas são as condições. Perfeito? Eu poderia, por exemplo, aqui embaixo, ó, independente que for, aí sim eu poderia colocar uma gerenciamento de tópico, acessar outro tópico, eu poderia colocar aqui um encerrar, um tchau. Tchau é um outro tipo aqui, padrão que tem, né? Eu poderia colocar aqui um recomeçar, redefinir conversa, colocar um tchau aqui. Ok, vou dar um salvar. Mas, Marcos, o que tem nesse tchau que você acabou de colocar? Vamos dar uma olhada? No tchau, eu tenho literalmente tchau, agradeço mais uma vez. Aí ele vai para um fim da conversa, caso o usuário responda que ok, não tem mais dúvida nenhuma, mas vamos ver como fica na prática isso. Deu reboot. Meu nome é Marcos. Você tem interesse em qual pizza hoje? Salgada. Legal. Você tem interesse, você tem interesse nessas promoções ou quer fazer diretamente o pedido?
Sim, tem interesse. Gostaria de encerrar a conversa, porque eu não coloquei mais nada lá, já encerrei a conversa direto. Então, qual que seria o correto agora aqui? A partir do interesse dele, eu já colocaria o que faria sentido, que é listar as pizzas, correto? Então, vamos de novo lá. Novamente, Marcos, um enterzinho. Eu quero pizza salgada. Não tem interesse em novas. Aí, olha só, gostaria de encerrar a conversa. Ele bateu lá também. Sim, esclareceu sua dúvida. Ficou meio sem nexo, né? Por quê? Porque eu preciso tratar esse tópico ação para que ele tenha perguntas coerentes com o meu chatbot. Esclareceu a sua dúvida, mas não estou com dúvida. Na verdade, só estou perguntando para ele: é, você tem certeza? Você gostaria de encerrar a conversa? Eu falo, sim. Aí entra com o CSAT aqui, né, com a pesquisa de satisfação, colocar 5 estrelinhas aqui. Obrigado pelos comentários. Posso ajudar em algo mais? Não. E aí, ok, até logo. Então, na verdade, o que ele fez? Né? Ele seguiu esse fluxo e foi um fluxo com opções aqui para que a gente pudesse fazer essa escolha e seguir em frente. Tá bom? Então, isso é um exemplo de um fluxo, né, como que ele funciona. Nós não colocamos redirects nenhum ainda. O máximo que a gente colocou aqui foi encerramento de conversa. E aí, obviamente, foi um redirect, mas é um redirect que não leva variável, não leva nada, né? A gente simplesmente foi para a parte de início de conversa, correto? E aqui, início de conversa, nós colocamos lá no final, depois das perguntas que foram feitas, tchau, até logo, arrivederci, sayonara. Então, deu um excluir aqui, não faz sentido ter esse cara agora aqui, né? E eu volto lá para o início de conversa, faço um teste novamente. Olá, sou o Pizzolino, não é Marcos. Ups. Obrigado, Marcos. Que tipo de pizza você tem interesse hoje? Pizza doce, pizza salgada, pizza salgada. Legal, Marcos. Posso te oferecer hoje as seguintes pizzas que estão em promoção. Você tem interesse? Eu quero fazer diretamente o seu pedido? Eu tenho que colocar esse sim ou não, se não tem interesse, né? Colocar não, se eu colocar não, nesse momento não vai fazer nada. Mas aí entra as nossas conclusões aqui, né? Então, pizza doce ou salgada? Pizza salgada, pizza doce. Aí vem, você tem interesse ou quer fazer diretamente seu pedido? Aí a gente colocou duas opções, correto? Que a gente poderia modificar esse condicional aqui, né? Então, onde está escrito sim aqui, eu poderia modificar a palavra para frase para tenho interesse. Ou não tenho interesse. Ok? Olha que legal. Ele já modificou para nós lá embaixo também, tá? Então, isso é muito legal, gente, porque faz com que tenhamos maior flexibilidade, é mais dinâmico todo o processo, correto? E aí, eu dou um publicar, opa, não precisa publicar nada, lembra disso? Eu dou um salvar, publicar é só quando eu vou de fato publicar, eu estou aqui em regime de teste ainda, reload no cara, o meu nome é Marcos, pizza doce salgada, eu quero pizza salgada. Você tem interesse aí, bababá, tá vendo? Eu não tenho interesse, tem interesse, não tem interesse, ele vai trabalhar dessa forma. Então, gente, essas são as duas maneiras de se interagir, conversacional ou por alternativas. A alternativa é muito mais visual, conversacional, obviamente existe um caráter de interpretação, pode ser que seu usuário não esteja querendo digitar, ele queira só ficar clicando, então obviamente é muito mais rápido, então você o conduz para onde você quer nesse tipo por alternativa, no tipo por conversa, fica muito mais aberto. É isso, para essa aula que eu tinha para mostrar é até aqui.
Estou apresentando coisas soltas e depois a gente vai montando, vai juntando as peças para que você tenha uma visibilidade geral de tudo. Ok? Te vejo na próxima aula. Muito obrigado.